Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate. Comigo, Juliana Lopes, hoje com o empresário Leonardo Bortoleto e a advogada Soraya Mendes. Primeiro tema de hoje, corrida presidencial de 2026, antes mesmo do início oficial da campanha, já acumula dezenas de disputas no Tribunal Superior Eleitoral. Levantamentos realizados por PT e PL apontam que as campanhas somam até aqui quase 120 ações e representações envolvendo publicações nas redes sociais. O PT contabiliza cerca de 60 medidas adotadas entre fevereiro e 18 de junho deste ano. E esse balanço reúne representações, pedidos de direito de resposta, notícias crime, ofícios encaminhados às plataformas digitais. A maior parte das ações mira Flávio Bolsonaro, o PL e também parlamentares aliados, além de perfis nas redes sociais. Os principais alvos são publicações produzidas com inteligência artificial, impulsionamento irregular e propaganda eleitoral antecipada. E também há representações contra conteúdos que relacionam Lula ao PCC e ao Comando Vermelho, além do Banco Master e a fraude no INSS. O PL apresentou cerca de 58 representações contra Lula nesse período. O PT e aliados do começo do ano até aqui. As ações também têm como foco conteúdos publicados nas redes sociais, pedidos de remoção de publicações consideradas irregulares e também postagens que relacionam Flávio Bolsonaro a facções. Em comum, essas representações buscam retirar conteúdos do ar e responsabilizar autores e plataformas. Vamos então ao debate. Bem-vindos, boa noite. Bortoleto, essa guerra de ações no TSE pode mudar ou não o rumo da eleição deste ano? Boa noite, Juliana. Boa noite, doutora Soraya, todo mundo que nos acompanha pela CNN. De maneira clara, começo já respondendo. Isso não muda o rumo das eleições. Não muda o rumo das eleições porque o período pré-campanha é um período já que há já histórico de várias ações. O que tem, e o aumento realmente é substancial, se de alguma forma a gente fizer qualquer comparativo com anos anteriores, é que veja que a grande essência das ações são a inovação da tecnologia, a inteligência artificial, o impulsionamento, mas o número envolvendo o conteúdo em si, ou seja, a propaganda enganosa, a tentativa de uma propaganda enganosa, está mais ou menos dentro dos mesmos parâmetros que sempre tiveram. Então, essa intensificação é algo que a gente não tem como escapar. Isso vai acontecer. Nós teremos, agora no ano de 2026, as eleições mais digitais de toda a história. E cada ano que passar, cada eleição que vier, vai ser assim. Nós vamos sempre evoluir no uso da tecnologia. Por isso, regulações a respeito são tão importantes para que a gente possa fazer com que o público, cada vez mais, receba, através das novas tecnologias, o mínimo de segurança e credibilidade das informações. Mas, independentemente de regulação, nós vamos ter o uso indevido. Para isso existe o jurídico, existe o judicial. Lembrando que no período de pré-campanha, tudo aquilo que acontece está muito mais ligado a quem está na liderança. Até o número agora apresentado na apuração, parece divulgação de pesquisa eleitoral. Quase que 51% para um lado, 49% para o outro. Então, dentro dessa mesma polarização estão também a judicialização dessas ações pré-campanha. Mas elas não vão ter o poder de mudar o rumo da eleição. Até porque a esfera dos tribunais, ela acontece dentro dos tribunais. O que tem sim, e aí com um olhar muito claro, é que do ponto de vista de comunicação, quem mais vai conseguir influenciar a população de maneira correta e honesta ou vai fazer uso da sua comunicação para influenciar o eleitorado de maneira desonesta e mentirosa. Isso é algo que todos nós, eleitores, temos que prestar muitíssima atenção. Então, nunca é demais dizer que a avaliação nossa de eleitor não pode ser só da informação que nos chega, e sim da confirmação e buscar fontes verdadeiramente confiáveis daquilo que estamos recebendo. Porque isso não há como se mudar. Com
a inserção cada vez maior de tecnologia, aqueles que querem fazer uso desta tecnologia para comunicar mentiras vão utilizá-las e cada vez mais está difícil de fazer a identificação do correto e do incorreto, do verdadeiro e do mentiroso. Não muda o rumo das eleições, mas pode sim influenciar muito a comunicação. O judicial, eu entendo que vai simplesmente ser uma matéria tratada à parte, sem grande impacto no resultado da eleição. Soraya, bem-vinda, muito boa noite. Essa guerra de ações na Corte Eleitoral pode mudar o rumo das eleições? Boa noite, Ju. Boa noite, Bortoleto. Boa noite a toda a audiência da CNN. Ju, eu entendo que não tem como mudar o rumo das eleições de uma maneira mais drástica, ou seja, de fazer com que esse percentual que se imagina será um percentual também bastante tênue de diferença entre quem ficar na primeira colocação e ficar na segunda colocação, esteja dependendo de ações que sejam ações promovidas no âmbito do TSE. Dessa ótica, com certeza, não haverá uma maior interferência, não haverá, melhor dizendo, interferência. Por um outro lado, o fato é que o jurídico, ele espelha também muito daquilo que está acontecendo no político, nos mais diversos lugares do Brasil, a ponto de que chegue até o Tribunal Superior Eleitoral com demandas que são demandas hoje já de propaganda irregular, de propaganda, melhor dizendo, propaganda antecipada. Como roteirista de Brasil, ele é extremamente criativo, eu não arrisco dizer que essas ações todas elas serão julgadas e resolvidas a tempo de se resolver todas essas questões antes ainda do processo eleitoral e que, em determinado contexto político, elas também não possam ser úteis. Eu, há algum tempo atrás, cheguei a tecer comentários aqui acerca de toda aquela discussão, ainda lá do momento do carnaval, do desfile da escola de samba, se era ou não era propaganda antecipada. Essa é uma questão que, dentro do TSE, ela pode pender para um lado ou para outro, dependendo do contexto político. E nós já estamos aqui, brasileiros e brasileiras, escaldados e escaldadas em saber que as coisas se processam dessa forma. Então, dizer que o tribunal vá influenciar de alguma forma pelas suas decisões no processo eleitoral, duvido muito, até porque a credibilidade da justiça eleitoral ela é muito grande na organização de todo o processo. Agora, do processo eleitoral. Agora, o que existe de conteúdo dessas ações que estão sendo levadas e se isso em um determinado momento possa configurar um discurso jurídico-político forte o suficiente em determinado contexto a trazer uma situação para cá ou para lá, isso não tem como prever. O fato é que estamos diante de algo que é inexorável. A utilização da inteligência artificial, a produção de novos vídeos, a reprodução, talvez, de situações que já foram vividas ainda na eleição de 2018, por exemplo, com mentiras que eram espalhadas, com a difamação de um candidato, dizendo que estaria vinculado a uma determinada ideologia de gênero e aquelas coisas todas. Eu acho que isso agora vem de uma forma tão melhor acabada que vai trazer, sim, consequências ao final. Então, a gente vai ter que observar isso e saber lidar. Eu creio que o Tribunal Superior Eleitoral, ao longo desses últimos anos e os últimos momentos, ainda antes desse novo pleito eleitoral, começou a se preparar o melhor que pode, dentro daquilo que é possível se preparar, porque a todo momento nós estamos sendo surpreendidas com com o que as novas tecnologias podem apresentar, para tentar coibir no menor tempo possível o máximo de ações que sejam ações que pretendam difundir mentiras e, com isso, contaminar a vontade verdadeira do eleitorado. Mas a ver o que vai acontecer nos próximos capítulos com o que tem nessa massa aí de 120 ações.